Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda às Pinceladas da História da Arte. Eu estou aqui com o Dante Velloni, o meu nome é Lucas Arantes, e estamos iniciando aqui esse programa, que são as Pinceladas da História da Arte. O objetivo desse programa é apresentar, como o próprio nome diz, algumas pinceladas para que você possa degustar, entender, conhecer um pouco mais sobre os mecanismos da história da arte, sobre a história da arte e principalmente sobre o maior mentor hoje do Brasil sobre o assunto, que é o professor Dante Velloni. Eu estou aqui com ele, que ele já vai se apresentar. E uma das melhores coisas de aprender e de vivenciar a história da arte com o professor Dante é que ele não é só um professor, ele também é um artista da história da arte, já marcou a história da arte do Brasil no conceito de intervenção urbana, mas também é um artista plástico com várias exposições pelo Brasil e também pelo mundo. Dante, por favor, se apresenta e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Eu quero primeiro cumprimentar os meninos e as meninas e que sejam bem-vindos nas nossas pinceladas da história da arte. E hoje faço a minha apresentação pessoal, falarei um pouquinho da minha formação, quer dizer, o que eu passei até chegar nesse momento que desfruto do privilégio de ter vocês aqui comigo. Aliás, conosco, porque Lucas é o nosso mentor e é aquele que dá todo o suporte para que esse projeto, isto é, o programa História da Arte Online, exista. Dante, vai ser muito legal fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais sobre você, porque é tanto conteúdo que você dispara nas redes sociais, na internet, no seu curso completo, com dezenas de horas de duração, com milhares de alunos participando, e é muito legal poder também te ajudar a levar essa voz para as outras pessoas, porque você, além de professor de História da Arte em universidades, faculdades, você ministrava curso de História da Arte no seu ateliê, não é? Também, sempre. A história da arte, eu posso dizer que ela me carrega. Eu não carrego a história da arte comigo, Lucas, porque, inclusive nos momentos que eu estou produzindo meu trabalho pessoal como artista, a história da arte está embutida em mim. Então, nós somos uma coisa só. Assim como sempre digo, eu não consigo separar o professor do artista plástico e nem o artista plástico do professor de história da arte que sou. Portanto, eu sou uma coisa única, eu sou um. A gente busca tanto ser uno, não é? E eu tenho, nesse sentido, conseguido me fechar numa coisa só, fechar meu universo profissional e de alma, né? Porque é uma profissão que eu amo, uma profissão que eu escolhi. Portanto, eu carrego e sou carregado pela história da arte e pela arte. Que maravilha! Então vamos começar aqui o primeiro episódio das Pinceladas da História da Arte. E esse primeiro episódio é quem é Dante Velloni? Afinal, quem é, como começou o Dante Velloni, qual que é a formação do Dante Velloni? A gente sabe que deve ter milhares de alunos nos acompanhando aqui nas redes sociais. Se você é um desses alunos, deixe seu comentário, vai ser o maior prazer poder dialogar com você, ter esse feedback seu também. E também conhecer um pouco mais sobre o professor para quem não conhece. Muitas pessoas ainda não conhecem o professor, por mais que o curso seja muito divulgado e seja um dos maiores cursos do Brasil, e muita gente ainda pode descobrir a história da arte com você. Dante, quem é você? Qual que é a sua formação? Por onde que você começou? Como a história da arte te encontrou? E como que você encontrou a história da arte? São muitas perguntas, mas algo para a gente começar a conversar e destrinchar aí sobre a sua trajetória. Sem problema, é um prazer poder dividir isso com vocês. Até porque penso que devam ter vários alunos que, além de interesse na história da arte, também produzem o seu próprio trabalho. E se puder eu colaborar nesse sentido, também vou colaborar, claro, sem dúvida. Mas outros ainda, que são meus colegas professores, que estão fazendo o nosso curso e nos acompanham. E esses que repercutem, reverberam o nosso curso para os seus alunos. Porque, inicialmente, antes de eu responder, Lucas, eu diria só mais que é muito importante para nós que temos um objetivo muito grande com a história da arte. Nós queremos divulgar,
a história da arte. Nós queremos que essa sua paixão se transforme em conhecimento. E esse conhecimento que você adquire ao participar dos nossos cursos, ele vai se ampliar na medida que você passe para outros, passe para outra audiência, por exemplo, seus alunos, seus amigos, suas rodas de bate-papo, nas suas viagens, enfim. Mas como é que isso surgiu em mim? Meu interesse específico pela história da arte, ele decorreu do meu interesse pela arte. Então, eu tinha poucos anos de vida, comecei desenhando como muitas crianças começam, como muitos artistas começaram. A maioria dos artistas, e penso que os nossos alunos, as pessoas que estiverem assistindo aqui, que têm interesse, que desenham e que sejam artistas, começaram lá quando criança desenhando e alguém acabou dando um estímulo muito grande, principalmente na relação paterna, né? Necessariamente não o pai e mãe, mas a um tio, uma avó, um vizinho próximo que pudesse estimular. Enfim, eu comecei assim também. Eu não fugia à regra nesse interesse pela arte. Eu gostava de desenhar e eu me lembro, uma coisa que eu me lembro com clareza é que a minha família era muito religiosa. E tinha o Papa João XXIII, veja, coisa antiga, né? Talvez você nem tenha nascido ainda nessa época. Tinha o Papa João XXIII no finalzinho da sua vida e tinha notícia, ou talvez quando ele faleceu, então saía nos jornais. E lá em casa sempre teve muito jornal, sempre teve leitura na minha casa. Isso é uma coisa boa. E informação, né? E eu, criança, 7 anos aproximadamente, via aquilo e via que aquela figura era importante para os meus pais. O Papa era uma figura importante para os meus pais. Ou seja, pela perda do Papa, seja pela alguma coisa que o Papa tenha feito. E eu via na foto no jornal. E eu comecei a desenhar o Papa João XXIII. Seja lá pela qualidade do desenho, ou porque era o Papa João XXIII e meus pais adoravam ele, eles achavam que o desenho era lindo. Ou porque eram meus pais, enfim, eles acharam que o desenho era lindo. E isso era um estímulo, acabava sendo um estímulo para que eu continuasse desenhando e fazendo outros desenhos. E do Papa João XXIII, aí vem leão, vem desenhos de histórias próximas, de história em quadrinho, e as expressões vão. E como isso era uma coisa que eu gostava, meus pais me colocaram numa escola aos 12 anos. Quando eu tinha os 12 anos, me colocaram numa escola bem modesta, numa escola pública de desenho e pintura. Eram professores autodidatas que não tinham uma formação pedagógica. E, portanto, eles não tinham uma metodologia de ensino, diferentemente de hoje os professores que, como eu e como tantos outros, que têm um aprendizado além, quer dizer, como fazer que o outro entenda, usando a metodologia, a pedagogia, enfim, a didática. E fui nessa escola e tive o contato pela primeira vez com os materiais de arte. E isso me encantou muito, sabe, Lucas? Eu me lembro do cheiro da terebentina até hoje. E eu confesso para vocês todos que, às vezes, quando eu entro no ateliê e sinto o cheiro da terebentina, eu fico estimulado a trabalhar com a pintura. Às vezes eu não estou trabalhando com pintura, mas eu me lembro, os cheiros nos trazem memória, né? Assim como outras coisas, as imagens, a nossa percepção como um todo, né? Seja o cheiro, o paladar, nós comemos alguma coisa que lembra lá a nossa avó, a nossa mãe que aquele dia fez aquela comida ou alguma coisa gostosa, um lugar que você viajou, não é? E, enfim... Dante, para quem não conhece, o que é terebentina? Muito bem, é verdade. A terebentina é um diluente de tinta a óleo. A terebentina ela não é um solvente, ela até serve para ser solvente,
Como ela é mais cara, você não vai usar para limpar pincel. O solvente limpa-se pincel, água rasa, querosene. A terebentina, ela é um produto resultante da destilação de uma resina específica. Ela é vegetal, né? Portanto, ela é produto destilado de uma resina e ela é sofisticada. E o que acontece? A diferença entre uma água ras, né? Água ras, ou um solvente qualquer que você põe na tinta, e a terebentina. A diferença é que o solvente destrói a estrutura da tinta. Ele acaba, eu não tenho formação química, mas eu me arrisco a dizer que ele acaba com a estrutura molecular do óleo de linhaça, que é o veículo da tinta a óleo. Por isso ela chama tinta a óleo, tinta a óleo de linhaça. E a tinta a óleo, basicamente, é óleo de linhaça e pigmento. E aí, a terebentina, o que ela faz? Ela dilui e evapora. Essa é a grande vantagem. Ela evapora e mantém a estrutura da tinta. Então, ela não altera a estrutura da tinta, ela não destrói o óleo de linhaça. Então, é essa a diferença. E a terebentina tem um cheiro, eu quase falo perfume, sabe, Lucas? Porque ela tem um cheiro, para mim, muito agradável. Claro, é uma percepção de memória, não é? Mas é uma lembrança, enfim. A gente imagina que um historiador de arte teve um primeiro contato com a história da arte por meio de um livro, alguma coisa. Não, o seu foi o próprio material que faz a arte acontecer, né? Exatamente. E foi lá, nessa escola modesta, olha, por mais modesta que seja, sempre é útil, sempre é necessária. É lá que eu conheci a revista Gênios da Pintura. Porque o professor não tinha metodologia para ensinar, o que ele fazia? Ele dava lá um pacote de revistas Gênios da Pintura para criança. Imagine, isso não é adequado, metodologicamente inadequado fazer isso. Dar um Gênios da Pintura, da Rubens, Rembrandt, para uma criança de 12 anos copiar. Né? Não é adequado, porque, inclusive, por uma série de coisas que não vem ao caso aqui, a gente poderia falar de pintura por longamente. Poderemos até, numa pincelada, falar de pintura, né? Especificamente, se vocês assim quiserem. Mas, e dali eu pegava aquelas imagens daqueles grandes artistas, e isso eu frequentei essa escola por uns 2 anos. Né? E depois disso, continuei a desenhar. O que foi importante foi esse contato, foi esse primeiro contato que me tirou, vamos dizer assim, da orientação doméstica. Então, eu extrapolei a casa, eu já saí da casa, não geograficamente só, mas eu saí em busca, né? Eu comecei a buscar outras informações. E também, num tempo que eu tinha, já quando eu tinha 17 anos, eu estava desenhando, creio que acreditavam que eu estivesse desenhando bem. E aí eu fui convidado para trabalhar num jornal, sabe? Para ser desenhista do jornal. Então, o editor, que eu conheci o editor, foi uma pessoa que, aliás, marcou muito a minha vida depois, durante todo esse tempo, e depois e posteriormente também, um dia nós ainda acabaremos por falar nele, né? Eu devo a ele é editor de jornais e ele me abriu muito espaço. E depois eu vou usar essa menção que você fez sobre sobre o verbete que sou lá na enciclopédia. Graças a ele me abriu o jornal para fazer um trabalho que, em outro momento, pode vir à baila. Agora não é o momento, agora estou tentando me apresentar aqui, falando da minha formação. Claro, para quem não sabe, a gente vai falar sobre isso, mas é um marco da história da arte do Brasil, isso que o Dante acabou de mencionar, só deu uma pincelada, né, como o próprio vídeo as aqui, pinceladas. mas que a gente vai voltar a falar sobre isso, inclusive no curso do programa História da Arte Online, tem um módulo sobre arte brasileira contemporânea, onde o Dante também destrincha
tudo que ele viveu, o movimento da história da arte do Brasil que ele viveu, os contemporâneos dele, enfim, é um longo papo. E antes de você continuar, fiquei curioso para saber também qual foi o primeiro contato com a história da arte para quem está assistindo aqui a gente. Do Dante foi com a tinta, com o cheiro da tinta, com a escola de arte, com o Papa, desenhando o Papa. E você que está nos assistindo, qual foi assim, a primeira lembrança que você tem com a história da arte? Porque o entendimento do mundo chega pela poética, chega por esse sensível, né? Chega por esse imaginário. Então é legal saber para quem está seguindo a gente, quem está assistindo o vídeo, qual foi esse primeiro contato com a história da arte. E vamos continuar aí com a trajetória aí do jornal. Com os gênios da pintura, né? No meu caso, os gênios da pintura, folheando aquilo, procurando uma imagem que eu tivesse afinidade para começar a pintar. Mas era muito jovem, enfim. Mas depois trabalhei num jornal como desenhista, e daí por diante aquilo foi crescendo. E chegou o momento de escolher uma faculdade, fazer um curso superior. E eu escolhi em fazer artes plásticas. Na minha cidade tinha um curso de artes plásticas, uma faculdade de artes plásticas, mas eu sempre quis mais. Eu sempre procurei um pouco além. Não que não fosse um bom curso naquela cidade, mas eu queria também, junto com a faculdade, eu queria vivenciar um universo da arte um pouco mais amplo. Então, eu fui fazer a Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Fui lá naquele... Hoje, a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, acho que ainda está na Vila Mariana, mas a Faculdade de Belas Artes de São Paulo, ela era a parte superior da Pinacoteca do Estado, aquele palácio, aquele prédio maravilhoso, um neoclássico, um estilo ainda assim neoclássico tardio, né? Romântico, porque isso no curso de História da Arte nós explicamos o que é uma parte do romantismo que retoma alguns períodos da história e repete, né? Repete o gótico, repete o neoclássico, mas isso é conteúdo de aula, né, Lucas? Agora, falo só da minha paixão por aquele prédio. Quando eu conheci aquele prédio, que é o prédio da Pinacoteca do Estado de São Paulo, lá na cidade de São Paulo, eu falei, eu tenho que entrar aqui, eu tenho que fazer essa faculdade aqui. Embaixo era a Pinacoteca. Hoje a Pinacoteca ocupa os 2 andares. Antes era dividido. Em cima, a Faculdade de Belas Artes. Embaixo, a Pinacoteca do Estado. Então, nós tínhamos... A gente trabalhava em cima, ia fazer a visita embaixo da Pinacoteca, via obras, tinha obras da própria Pinacoteca espalhadas pela Faculdade de Belas Artes, lá em cima, esculturas, inclusive, de alguns professores que foram professores nossos. Por exemplo, o Galvez. Eu era um jovem de 20 e pouquinhos anos, né? E ele já um senhor de uns 75 anos, mas tivemos um contato tão bom. Rafael Galvez, as esculturas hoje que tem pela cidade, lá no final da Avenida Paulista, um índio lançando, uma escultura em bronze que tem lá no final, no início do Paraíso, final da Avenida Paulista, é uma obra dele. É um índio segurando o arco com ao pé. Essa é uma das obras dele. E, enfim, ficavam espalhadas pela... Imagine, na Faculdade de Belas Artes, uma reprodução de gesso do Davi de Michelangelo. Tamanho natural, 4 metros e 8 centímetros, para ser preciso, viu, Lucas? E, portanto, eu convivia com aquela peça ali. E fui fazer a faculdade. E, entre as disciplinas que me agradavam, as disciplinas de plástica, né? Que também sou professor de disciplinas de plástica no curso de arquitetura e de história da arte em cursos de arquitetura, me encantavam as disciplinas plástica e história da arte. E eu acho, e isso é uma coisa muito importante, sabe, Lucas, que a história da arte e a produção de arte para o artista não podem estar desvinculadas. Elas têm que estar sempre muito imbricadas, porque nós, conhecendo a história da arte,
nos faz mais criativos, porque nós incorporamos repertório e podemos criar a nossa obra. Enquanto, se nós não conhecemos a história, o tal velho ditado, se nós não conhecemos a história, nós corremos o risco de repeti-la, não é? Por isso a gente precisa conhecer a história, exatamente para que a gente não repita, para que nós possamos criar, nós possamos contribuir com a nossa criação. É, a história da arte é um movimento humano, não é nada isolado, né? Pelo que você está falando, né? Até porque, assim como nós fazemos no nosso curso tem aliás, esse diferencial. Nós trabalhamos cronologicamente, começando, passando de um movimento, quer dizer, a evolução, a transformação do homem. E porque não adianta eu saber isolado isso aqui se eu não relaciono com o que foi passado. Eu tenho que relacionar o passado com o que acontece em seguida, porque sempre o presente é decorrência do passado, absolutamente. Portanto, é por isso que muita gente se fica, desculpa interromper, muita gente fica, às vezes, desestimulada ou desestimulada em estudar a história da arte, ou acha alguma coisa complexa ou distante, porque são muitos pigmentos ou muitas coisas isoladas para compreender e que, na verdade, é mais simples do que parece, né? É simples, mas não é fácil, né? o que precisa primeiro paixão por história, pela história da arte, pela arte, né? Conhecer a arte. E segundo é que, olha, não tudo que nós temos, olha, pensar dói. Às vezes dizem assim, né? Olha, pensar dói. É mais confortável viver na ignorância, viver no mundo, enfim, é mais cômodo, não, é mais fácil, mas não te leva aos prazeres que o conhecimento nos traz. E o Sim. conhecimento da história da arte, ele nos encanta, ele nos leva. E hoje, especialmente, eu tenho visto quanta gente pelo Facebook postando obras de arte. As pessoas parecem estar mais envolvidas com a arte, observam uma obra de arte com mais atenção e postam. Agora, o mais interessante é quando conseguem fazer o vínculo entre a existência daquela obra e o porquê que ela existe. E é isso que nós procuramos fazer no nosso curso, no programa História da Arte Online. Primeiro você se encantou pelo prédio e depois pela matéria, é isso? Matérias eu tinha noção quais eram, né? Eu já tinha visto as matérias que eu teria, e eu ficava encantado. Eu ter aula com a professora Heloísa Ferraz. Heloísa Ferraz era professora da USP e professora da Belas Artes. Professor João Calixto. João Calixto é neto do Benedito Calixto, daquele pintor que tem uma praça em São Paulo, Benedito Calixto, lá em Pinheiros, salvo engano. E o João Calixto é um pintor reconhecido. Vou ter aula com ele, vou ter aula com o Berlink, aula de teatro, né? Porque, olha, o curso era absolutamente amplo. Nós tínhamos aula de música, tivemos aula de teatro, e fazíamos teatro no teatro de arena que tinha no miolo da Pinacoteca lá embaixo. Tinha um teatro de arena que agora foi, depois da reforma feita pelo professor, que, aliás, eu não fui aluno dele, ele dava aula numa sala do lado, teve uma mudança ali no centro. Tem um teatro de arena dentro, modesto, pequeno, dentro da Pinacoteca. Nós usávamos lá para fazer as encenações com alunos e os ensaios, enfim. Então, pensava que iria ter aula com professores da primeira estirpe, da primeira. Elza Eisenberg, por exemplo, professora de História da Arte da USP também, professora da USP também. Lá os professores da USP davam aula lá. E então fui. E aí conheci
através da professora Elza Zemberg, a história da arte. Talvez eu deva... Não, talvez não, não tenho dúvida. Eu devo muito à professora Elza Zemberg, porque a aula dela encantava e me encantou. Está certo que não, alguns alunos não se encantavam, porque era uma disciplina difícil e difícil de tirar nota. Eu tinha o privilégio de gostar, de me dedicar, eu me dedicava muito. Comprei livros de história da arte e conheci o Hauser, Arnold Hauser, que é tão importante historiador da arte. Conheci por ela me apresentou esses livros. Eu digo esses porque eram 2 volumes, agora tem uma edição de um livro, de um volume só, né? Antes eram 2 volumes, mais ilustrado, etc. E ela me apresentou a história da arte. Então, e foi a história da arte, porque ela me fez não só conhecer a iconografia. Talvez você não saiba o que é iconografia, eu vou te falar o que é. Iconografia é o conhecimento através só da imagem. Então, a gente conhece imagem. Então, você conhece lá a obra do Davi, de Michelangelo, você conhece a criação do homem, de Michelangelo também, que é Deus dando a luz ao homem, não é? Você conhece. Mas por quê? Mas por que isso existe? Vamos entender por que pintores, por exemplo, como Monet, que você conhece, por que ele fez aquilo? Por que ele não gostava de usar preto? Porque ele não gostava, não é porque ele não gostava da tinta preta, da cor preta. Não, é porque era um princípio da teoria da cor. Cor-luz não tem preto. Mas, enfim, não é aqui também que nós vamos discutir isso. Isso eu ensino para meus alunos quando nós falamos de impressionismo. Aí eu mostro, inclusive, a diversidade de tríades de cores primárias, porque não tem só um jogo de cor primária, tem 3, pelo menos, né? Que a gente conhece, são 3. Enfim, então, saber por que o artista fez aquela obra. Ela não é gratuita, as obras não fluem. Mesmo Michelangelo, que ele acreditava receber a energia divina, a dádiva, que era receber a luz. Mesmo assim, ele treinou, ele exercitou, ele compreendeu. E por que ele fez aquelas coisas que ele conseguiu fazer? Então, isto eu aprendi a aprender, porque não é só ficar mostrando slide com imagens. Esse aqui é o boi, o boi pendurado de Rembrandt. Essa aqui é a Catedral de Rouen, de Monet. Tem uma, tem 2, tem 3. Por que ele fez aquela série, 30 pinturas de uma mesma catedral? O mesmo monte de feno, coisa mais sem graça, não? Um monte de feno. Ele pega aquele monte de feno e pinta 30, 40 vezes aquela mesma cena, que ele estava preocupado com a luz, a efemeridade cromática, né? Era isso que ele queria. Então, bom, também isso é aula, isso é conteúdo de aula, né, Lucas? Sensacional, Dante. A gente só está começando aqui a jornada com o professor Dante, dando uma pincelada sobre a história da arte. Já descobrimos como ele descobriu a história da arte, os primeiros contatos com a história da arte, a vontade de sair da cidade dele, estudar em São Paulo, uma das principais faculdades do país na época, que era a Faculdade de Belas Artes, onde é a Pinacoteca hoje. E a gente só está começando essa jornada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha para o amigo, porque esse é só o primeiro episódio da Pincelada da História da Arte. O Dante ainda está na faculdade, né, contando um pouco da faculdade, como ele está naquele momento. E no segundo episódio nós vamos continuar essa jornada, vendo como é que foi esse desenvolvimento, como é que foram as primeiras bienais que o professor Dante visitou, como ele se tornou, eu não sei se você sabe, ele foi aluno da Faculdade de Belas Artes e depois ele se tornou professor da Faculdade de Belas Artes de São Paulo, que ele foi convidado a ocupar a cadeira de docência na faculdade. Então, essa é uma jornada inesquecível, que se você gosta da história da arte, fica por dentro que a gente não vai deixar você de fora.